Como eu tinha dito na semana, Deus tem colocado no meu coração uma palavra para a gente meditar de maneira bem específica, porque Deus falou muito ao meu coração enquanto eu meditava nesse texto. Eu vou tentar passar para os irmãos um pouco, pelo menos um pouco, daquilo que Deus falou comigo. Não sei se causará o mesmo impacto no seu coração. Abram comigo então no Salmo de número 77. Salmo de número 77. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou, que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo, e o meu espírito prescruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou, na sua ira, terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isso é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram, grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões no espaço, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombá do teu trovão ecoou na redondeza, relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu conduzistes, como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nós te louvamos, te engrandecemos pela tua palavra.
Te louvamos, ó Deus, por esse texto, que aparentemente, Senhor, ele é tão difícil de ser lido, de pensar no que motivou o salmista a escrever tais palavras. Eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ajude a meditarmos, ó Deus, nesse texto e assimilarmos as lições que o Senhor quer que tenhamos nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Durante um tempo da minha vida, há um tempo atrás, na minha infância espiritual, esse tipo de salmo não estava na minha agenda devocional. Esse tipo de texto, eu fugia dele. É como se eu tivesse em casa apenas a caixinha de promessa de versículos selecionados, que só falava coisas boas para mim, que só fazia me pensar que a vida de um cristão é um mar de rosas. É tão boa que o tempo todo ele vai se sentir sempre nas nuvens. E em nenhum momento da vida dele ele vai perceber que há trevas, que há escuridão, que parece que ele grita, fala com Deus e Deus não ouve. A ideia de ler a Bíblia e de encontrar homens de Deus da Bíblia, aqueles que nós chamamos de heróis da fé, estarem à beira da depressão, era uma ideia para mim que eu não aceitava, que eu não admitia de jeito nenhum. Mas eu fui crescendo e amadurecendo e eu fui vendo que momentos assim são extremamente necessários para Deus revelar de fato quem Ele é. E nós estamos diante de um salmo que muitos fogem dele. A pergunta que eu faço para nós hoje, para começar a desenvolver aqui essa palavra, é o seguinte: que tipo de relacionamento nós temos com Deus? Ainda nos relacionamos com Deus com essa visão de que Ele faz tudo para nós, Ele vai nos dar tudo, e nós não vamos, Ele não vai permitir que nós passemos por vales de sombra da morte. Alguns momentos, a gente pensa na possibilidade de Deus nos deixar solitários, sozinhos. E a gente fala, a gente grita, a gente clama, e parece que não há Deus. Outra pergunta é: quando você fala com Deus, você fala com liberdade? Você tem coragem de soltar em palavras tudo aquilo que você sente mesmo por dentro? Ou você é daqueles que, como eu, um tempo atrás também, tinha medo de dizer para o Senhor: Senhor, o que está acontecendo? Por que o Senhor não me ouve?
O Senhor deixou de ser misericordioso? O Senhor deixou de ser bom? Qual é a tua, Deus? Por que o Senhor está em silêncio? Por que o Senhor não fala? Por que o Senhor não se manifesta? Tem gente que tem medo de fazer perguntas assim para Deus, porque pensam que não tem direito de fazer esse tipo de perguntas. Aí pegam alguns textos fora do seu contexto, e aí você fica limitado nessa relação com Deus. O Salmo 77 é uma dessas orações difíceis que nós acabamos de ler. Nós precisamos ter a coragem, como eu acredito que esse salmista teve, para fazermos orações corajosas, rasgadas, sem medo, livre diante de Deus. Pois vai haver momentos em nossas vidas que parece que Deus não está mesmo. Ou você nunca passou por isso? Vai haver momentos que parece que Deus não me percebe. Vai haver momentos que parece que Deus não me escuta. E até parece que Ele desistiu de vez de mim. E aí a gente pode perguntar, quando temos coragem: até quando, Senhor? Até quando ficarás escondido? Até quando o Senhor não vai se manifestar? Vamos começar a olhar o Salmo. Ele é interessante porque todos os salmos que eu chamo de salmos de lamentação não são apenas questionamentos de alguém revoltado com Deus. Não. Aqui não é uma revolta. Aqui são questionamentos de alguém que está passando por um momento que parece que Deus não está agindo. Então ele está chamando a Deus para uma conversa séria. Está chamando a Deus de maneira desesperada, porque ele não aguenta mais viver sem a manifestação desse Deus que é bondoso. Então ele começa a fazer uma oração e não uma reclamação. É uma oração isso aqui. E ele começa dizendo: clamo a Deus por socorro. Na versão que eu li primeiro, elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. Olha só. Ele está disposto a orar. Não é alguém que não está percebendo a ação de Deus, mas ao mesmo tempo não fica desesperado por isso. Como que alguém que é servo de Deus, como que alguém que diz que é filho de Deus, não está percebendo a ação de Deus na sua vida e não fica desesperado. E não deixa tudo de lado para ficar de joelhos clamando até que Deus responda. Então veja só, esse salmista, ele não está apenas reclamando, ele está orando. É uma forma de intimidade com Deus. E ele é íntimo de Deus, por isso ele pode falar essas coisas.
Somente quem é íntimo de Deus deve, em momentos assim, falar: o que está acontecendo? Por que o Senhor não está me desejando? Por que o Senhor não está me querendo? Porque eu não estou te percebendo. É uma oração de intimidade. Amém? Aí, irmãos, ele vai se aprofundando e diz no verso 2: quando estou angustiado, busco o Senhor. Quando você está angustiado, você busca o Senhor. É isso que nós devemos fazer. Quando estou angustiado, busco o Senhor. Aí ele fala: de noite, estendo as mãos sem cessar, e a minha alma está inconsolável. Ele fala o seguinte: olha, nessa situação que eu estou vivendo, meu Senhor, porque eu quero ver o Senhor agindo na minha vida, eu recuso-me a dormir. Vou fazer vigílias a noite inteira. Vou erguer as minhas mãos sem cessar, porque a minha alma está inconsolável. E eu não consigo consolo nos amigos, nos parentes, nas coisas que estão a meu dispor. Eu só consigo esse consolo em Ti. Então não vou dormir, vou fazer vigílias, vou orar até que o Senhor me ouça. Eu estou desesperado. Essa angústia me tira o sono. E essa angústia não é porque eu tenho contas para pagar. Não é porque eu estou com um problema com a esposa. Não é porque tive problemas no trabalho. Não, a minha angústia é não ver a atuação. A minha angústia é não perceber aquilo que no passado, ele diz, eu percebi. Versículo 3, ele diz: lembro-me de Ti, ó Deus, e suspiro. E começo a meditar. Versículo 11, recordarei os feitos do Senhor, recordarei os Teus antigos milagres, meditarei em todas as Tuas obras, considerarei todos os Teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres, mostra o Teu poder entre os povos, com o Teu braço forte, resgatastes o Teu povo, os descendentes de Jacó e de José. Então a memória dele está cheia da ação de Deus. Ele conheceu um Deus que agiu, um Deus que se manifestou, um Deus que fez milagres, um Deus que fez grandes coisas, um Deus com um braço forte, resgatou uma nação. Ele diz: eu lembro disso. E aí, no verso 4, ele diz: não permites fechar os olhos, tão inquieto estou que não consigo falar. Agora, parece que ele vai se aprofundando nesse clamor, a ponto de ele dizer que as palavras não são suficientes para expressar o que ele está sentindo. Aí no versículo 5 ele diz: fico a pensar os dias que se foram, nos anos há muito passados, de noite, aqui ele está recordando de novo, de noite recordo as minhas canções, o meu coração medita e o meu espírito pergunta. Quem que pergunta? O seu espírito. Você percebeu aí? O espírito do homem
é a parte mais profunda do homem. E aqui, ele lança uma série de perguntas. Olha só as perguntas. Primeira pergunta: irá o Senhor rejeitar-me para sempre? Ele está se sentindo rejeitado. Ele não sabe por que Deus não está se manifestando. E aí ele passa na mente dele que o problema é ele, que tem alguma coisa que está fazendo com que Deus o rejeite. Segunda pergunta: jamais tornará a mostrar-nos o teu favor? Na versão da Genebra, ele fala: cessou perpetuamente a tua graça? Cessou o teu favor? Aquela ideia de um Deus que faz por mim, mesmo que eu não mereça, isso acabou? Porque o Senhor está me rejeitando? Por que acabou a tua graça? Terceira pergunta: desapareceu para sempre o seu amor? O Senhor não me ama mais? O Senhor não me ama mais? O Senhor perdeu o encanto por mim? Teu caráter foi afetado a ponto de o Senhor não me amar mais? Quarta pergunta: acabou-se a sua promessa? Na versão da Bíblia Genebra, caducou a sua promessa. Ou seja, venceu o prazo. Venceu o prazo, então acabou, não tenho mais a possibilidade de receber, de ver, cumprir aquilo que o Senhor prometeu. Caducou, venceu a tua promessa. Versículo 9, a quinta pergunta: esqueceu-se de ser benigno? O Senhor se esqueceu de ser bom? E a última pergunta ele fala: ou na sua ira terá reprimido as suas misericórdias? Irmãos, eu não sei como o seu coração fica diante de um texto desse. O meu coração fica quebrantado porque em muitos momentos da minha vida eu me vejo nesse salmista. Houve momentos da minha vida que eu fiz essas perguntas. Houve momentos na minha vida que eu pensei que nem eleito era, nem escolhido era, porque Deus se silenciou, porque Deus se calou. E é muito interessante, porque dos versos 16 a seguir, ele ilustra o que está acontecendo por dentro com uma grande tempestade. Você viu aí? No verso 16, ele diz: as águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram. Até os abismos se estremeceram, as nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão, as flechas reluziam em todas as direções, no redemoinho estrondou o teu trovão.
Os teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Ninguém viu as tuas pegadas. As águas apagaram os rastros das pegadas do Senhor, para que ninguém te seguisse, para que ninguém percebesse o caminho para onde o Senhor foi. Que coisa é essa, irmãos? Ele está dizendo, assim está o meu interior. Está uma coisa estrondosa aqui dentro. Tem trovões, tem relâmpagos, águas querendo me afogar. Chuvas densas sobre mim, trovões me assustando, relâmpagos me assustando. Como uma criança se assusta com essas coisas. Ele não está entendendo isso aqui como Deus falando fortemente. Não, ele está dizendo que isso aqui tudo são coisas que estão assustando ele. E quando ele tenta encontrar a Deus, se é que Deus passou, se é que tudo isso que está acontecendo faz parte de Deus, ele apagou as suas pegadas. Eu não sei para que direção ele foi. É interessante porque a gente pode ver esse tipo de coisa. Por exemplo, em Isaías capítulo 40, versículo 27. Olha só o que diz. Na parte B, Israel falando para Deus: o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido do meu Deus. Olha só. O povo de Israel estava dizendo que eles estavam inconsoláveis, porque Deus não estava mais ouvindo, Deus não estava atentando para eles. Esse era o sentimento que eles estavam tendo. Por exemplo, o Salmo 88, que é outro salmo de lamento. Olha só os versos 3 a seguir. Ele diz assim: pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já não se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova. Sou como homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura. O Salmo 42 é um outro salmo interessante. Veja do verso 1 a 5. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Aí ele pergunta: quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está o teu Deus? Você já passou por um momento difícil e alguém já disse para você: ué, mas você não é crente não, é? Cadê o Deus que você serve? Cadê o Deus que você diz que é poderoso? Cadê o Deus que você diz que faz milagres? Por que eu estou trazendo isso hoje? Estou trazendo isso hoje pensando em nós, como igreja. Está na hora de nós fazermos perguntas para Deus. Mas não de forma
de qualquer jeito, sem um relacionamento com Ele. Ele quer nos chamar para a intimidade. E nessa intimidade, a gente ter condições de fazermos as perguntas que temos que fazer para Deus. Nós temos que fazer isso. Nós temos que nos jogar diante dele e falar: Senhor, por que desde o começo dessa obra sempre acontece alguma coisa para abater, para nos parar, para nos fazer abater? Desde o começo tem sido assim, Senhor. Por quê? E aí ter essa atitude de não fechar os olhos, de não dormir direito, não querer dormir, para ficar com Deus, para ficar exposto diante dEle, até que Ele fale, revele e mostre por que tudo isso. Por que Ele está permitindo tudo isso? Nós precisamos entender. E esse relacionamento com Ele precisa nos levar a respostas. Precisa nos levar à compreensão e a nos levar que passos que nós devemos tomar a partir do momento que Ele nos mostrar e nos revelar por que tudo isso. Nós precisamos ter essa liberdade rasgada diante do Senhor e chorarmos, clamarmos, não ter fome, não ter vontade de comer, não ter vontade de dormir, não ter vontade de fazer outra coisa até que o Senhor fale conosco. Por isso, eu quero convidar a igreja para um jejum especial. E esse jejum especial, que ele possa despertar jejuns particulares, e juntos nos derramarmos diante do Senhor e falar: Senhor, o que está acontecendo? Por que o Senhor nos rejeitou? Por que o teu favor fugiu de nós? Por que o teu amor não está sendo visto na prática por nós? Por acaso caducou tudo aquilo que o Senhor falou para nós sobre essa obra? O Senhor esqueceu de ser misericordioso para conosco? O Senhor refreou a tua compaixão, a tua misericórdia? O que o Senhor quer fazer? Por que tudo isso? E essa oração ser a nossa canção. Como diz os Salmos, às margens dos rios da Babilônia, nós penduramos as nossas harpas. E os que nos prendiam, nos diziam: por que não canta para nós algum hino de Sião? Como cantaremos nós? Não temos condições nenhuma de cantar.
não temos alegria em cantar, porque o nosso Deus nos deixou aqui. Nós temos que ter a coragem de perguntarmos para Deus, até que Ele fale conosco. Se Deus quiser mostrar pecados, que Ele mostre. Se há que é pecado, será que é pecado? Será que as direções que estamos tomando não são as direções corretas? O que o Senhor quer fazer? Eu não digo isso, irmãos, por causa do número de pessoas que nós estamos tendo. Eu digo isso por causa do espírito de apatia que envolve a maioria de nós. Nós precisamos juntos, derramar a nossa alma e o nosso coração diante do Senhor. Precisamos juntos. Por isso eu faço uma convocação hoje de um jejum especial. Queria convidar a todos, no domingo que vem, nosso culto não será à noite, nosso culto será de manhã. Passaremos a parte da manhã aqui, só nós, os membros da igreja, de porta fechada mesmo, não vamos abrir, porque eu não quero que ninguém diferente de nós esteja nesse momento conosco. E nós estaremos aqui, vamos nos dobrar e vamos chorar juntos, vamos clamar juntos ao Senhor e dar início a uma busca incessante. Nós precisamos ouvir a voz dEle. Amém? Vamos orar. Vamos ficar em pé. Senhor, nós oramos nessa noite. Nos unimos, ó Deus, à angústia desse salmista. A nossa angústia nos perturba. A nossa angústia, Senhor, também está nos atormentando. E nos sentimos inconsoláveis, porque estamos buscando respostas. Estamos, ó Deus, querendo entender. Ó Deus, queremos o Teu favor e parece que o favor não está favorável a nós. Queremos a misericórdia, queremos, ó Deus, que o Senhor se manifeste a nós, mas não percebemos. Senhor, parece que está tudo escuro, e temos medo de dar o próximo passo, Senhor, e cairmos no abismo. Senhor, ilumina-nos, ó Deus. Eu rasgo meu coração nessa noite, junto com a Tua igreja, Senhor, e queremos separar, Senhor, um tempo juntos, ó Deus, de humilhação, de nos humilharmos diante do Senhor, porque nós amamos a Tua obra, Deus, nós amamos o Senhor e a Tua obra, e não, Senhor, queremos, ó Deus, continuar, ó Deus, sem ver a Tua mão agindo sobre nós.
Age, Senhor, sobre nós. Queremos ver o teu povo te desejando, te querendo. Queremos ver, Senhor, as reuniões, ó Deus, cheias de temor e de desejo pela tua palavra. Queremos ver o teu povo cantando e louvando, engrandecendo o teu nome. Queremos ver os milagres do Senhor acontecendo de forma sobrenatural no nosso meio, os dons sendo manifestos, vidas se convertendo, vidas se arrependendo e nós crescendo e amadurecendo. Queremos isso, Senhor. Queremos isso, Senhor. Queremos isso. Ó Deus. Ó Deus, nós conhecemos o teu agir. Cada um de nós já experimentou o teu agir em nossas vidas. Nós queremos a realidade do Senhor no nosso meio. Queremos, ó Deus, a realidade da tua glória, da tua presença em nosso meio. Ó Deus, ó Senhor, ajuda-nos. Recolhe as nossas lágrimas, põe no teu redoma, mas o mais rápido possível, Senhor. Transforma as nossas lágrimas amargas em doces como mel. Ó Jesus, confessamos a nossa fragilidade, Senhor. Somos frágeis, somos fracos, somos pequenos, mas somos teu. Somos teu, Senhor. Somos teu. Deus, dá um basta nessa tempestade interior. Dá um basta, Senhor, na tempestade interior. Nas perguntas, nos questionamentos, e ajuda-nos a descansar em Ti. Ajuda-nos. Ajuda-nos. Em nome de Jesus. Amém.